Maurão, faz a sua pergunta aí, doutor Eloy, tá? Vamos, Sim. vamos meter o sarrafo, doutor Eloy. Manda a pergunta aí, brincando. Vamos lá. Não, então assim, já que o doutor Eloy falou, citou aqui o doutor Veríssimo e Marcelo Borges, né? Então eu gostaria de saber, num primeiro momento na eleição passada, né, por falta de um indicativo de que Levin seria candidato, né, naquela dúvida de que se deveria ou não, no primeiro momento, o senhor Eloy, ele integra o grupo Vasco da Gente e começa a participar da campanha do Marcelo, inclusive declarando, né, que aguardou o Levin até os 45 do segundo tempo. Né, foi dado um prazo para que ele se manifestasse, para o Marcelo poder lançar a candidatura dele, né, e após esgotado aquele prazo, né, Marcelo lança a campanha, né, entra com o grupo Vasco da Gente, né, e o senhor Eloy ele passa a participar dessa campanha, dos movimentos de campanha envolvendo as eleições, né, aí dentro do grupo onde colocaria o Marcelo como presidente, né. E, de repente, assim, mais para o final, para a meada da campanha, com a chegada do Levin, né, vamos colocar assim, ao terminar do segundo tempo, o senhor Eloy resolve largar o Vasco da Gente e ingressar no grupo de apoio ao Levin, né? Então, assim, eu gostaria de saber o que foi que levou o senhor Eloy a fazer esse movimento, né? Mesmo no início tendo declarado que tinha aguardado o Levin se manifestar um tempo, e como não teve uma resposta, né? Passou a apoiar Marcelo, mas depois abriu mão desse apoio ao Marcelo para apoiar a candidatura do Levin, né? Então, o que teria feito com que ele tomasse essa decisão? Bom, Mauro, em primeiro lugar, muito obrigado por essa pergunta. Eu só tive, de lá para cá, essa é a segunda oportunidade que eu tenho de responder. Sim. Note bem, eu tenho uma coisa que é minha, pessoal. Eu não firo os meus princípios, sob condição nenhuma. Eu acordo todo dia de manhã, oro ao grande arquiteto do universo e peço para que ele me ilumine, para que todas as minhas decisões sejam justas, extremamente justas. Justa para comigo, para que eu possa ser justo para com todas as pessoas. Obviamente que eu fui convidado pelo Marcelo Borges e pelo Veríssimo para a campanha do Marcelo Borges como candidato à presidência do Vasco. Eu disse para ele que eu era dos Templários do Almirante, e os Templários do Almirante fechou na última eleição com o Levin, e naturalmente iria fechar novamente com ele, se candidato ele fosse. Aí o Marcelo me falou de maneira muito clara e veríssima que eles dariam um tempo para que o Levin se manifestasse como candidato, e se assim se manifestasse favoravelmente, que eles iriam apoiá-lo também incondicionalmente. Entretanto, só um aviso, o Corinthians perdeu um pênalti agora. Então, o que acontece? Abririam mão também e não iriam se candidatar para prefeito. E o Levin não se manifestava de forma nenhuma. E eu achei que a coisa estava se afunilando e o Vasco precisava de respostas. Visto isso, contra tudo e contra todos, contra todas as forças políticas que o Vasco possui, de eu receber telefonemas até da Itália, do Branco Pato, que é o presidente dos Templários, que o Levin viria, mas o Levin não se manifestava.
pedindo para que eu abdicasse. Falei, gente, vocês têm que me dar motivos. Porque se o Levin não vier, alguém tem que ser candidato. E o projeto de campanha do Marcelo Borges é excepcional. É maravilhoso. E ele implementado no Vasco, pegando alguns projetos do Levin, é algo de maravilhoso e fantástico. Continuei apoiando com todas as minhas forças, em todas, praticamente, quase 100% das reuniões, eu estive presente. Nós fizemos 2 viagens, uma a Santa Catarina e outra ao Espírito Santo, onde eu estive presente também, abdicando do meu trabalho, abdicando da minha vida pessoal. E não reclamei nada, de coisa nenhuma. E também não recebi nada, de coisa nenhuma, a não ser carinho e afeto dos vascaínos de Santa Catarina e também do Espírito Santo, do grupo, que é o Veríssimo, o Marcelo, o Mauro Bremer, que nos recepcionou, etc, 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 etc. Só que, no projeto do Marcelo Borges, existia N grupos políticos que estariam fechados com ele, que teriam dado palavra a ele. Infelizmente, todos esses grupos voltaram atrás. Nenhum grupo, nenhum, estaria apoiando o Marcelo Borges há uma semana das eleições. Gente, só existia uma maneira de resolver essa situação. O que todos diziam é que a oposição unida ganharia a eleição. Então, a oposição unida dependia também do Marcelo Borges. Nós tivemos uma reunião, uma determinada sexta-feira, em que eu participei, e em consenso e por maioria, foi decidido que o Vasco da Gente iria fazer uma carta, iria entregar ao Levin com algumas condições que a gente iria impor, iriam apoiá-lo incondicionalmente. Isso foi numa sexta. No sábado de manhã, um determinado vascaíno, que eu prefiro não dizer o nome, fez uma postagem indelicada, rebelde, sem consistência, sem vergonha, a respeito do Marcelo Borges. E por isso, no dia seguinte, o Marcelo Borges ficou chateado com isso. Em função da postagem desse único vascaíno, de 25 milhões, de 25 milhões, ele volta atrás e diz em alto bom som: o Levin não vai se eleger, eu não vou apoiá-lo, vai precisar dos meus votos. Eu fiquei chateado com esse posicionamento. Muito chateado. Eu levei outra pessoa para o Vasco da Gente, que era dos Templários também, chamado Homero Nunes, que é meu irmão de maçonaria. Com o Marcelo Borges, é meu irmão de maçonaria também. E a gente, pelo dogma maçônico, que nós somos irmãos por opção, qual é o irmão que não atende o outro irmão? Não tem. É irmão. E o Homero Nunes, no sábado à noite,
O Homero Nunes tenta falar com o Marcelo por telefone. O Marcelo diz que não podia atender o telefone porque estava vendo Netflix. E quando o maçom liga, o outro tem que atender. Ou deve atender. E eu vendo o Marcelo se comunicando com o grupo pelo WhatsApp nosso. Aí eu falei, Homero, eu vou tentar falar com ele, eu acho que a mim ele vai atender. Tentei falar com ele também. Falou que no momento eu não podia atender o telefone. E eu fiquei muito chateado com isso. Extremamente chateado. Sinceramente aborrecido. Uma pessoa que desde o início colocou a cara, vendeu a ideia, participou financeiramente de todas as viagens, de todos os encontros, irmamente. Não merecia ser atendido por telefone? E com o posicionamento que eu estava, e que eu discuti na noite de sexta-feira, chegamos a uma conclusão. Aí, por Zap também, aí não mais por telefone, eu solicitei o meu desligamento do Vasco da gente e disse no próprio Zap que eu iria incondicionalmente, a partir daquele momento, apoiar o Levinciano. Iria me juntar ao grupo que eu fundei, chamado Templário do Almirante. Eu acredito até que alguns devam ter pensado que eu fiz isso almejando algum cargo. O cargo que eu sempre tive no Vasco foi de atleta, onde eu almejei e conseguia diversas medalhas, que desde 3 anos eu frequentei o Departamento de Infanto Juvenil do Vasco. Eu não preciso de nada do Vasco, a não ser o amor incondicional que eu tenho por ele. Pagando regiamente a minha mensalidade sem ser remido. Embora é um orgulho de qualquer vasqueiro ser remido, que é sinal que ele passou 25 anos contribuindo. Mas eu prefiro continuar pagando o Vasco. Então, o motivo, de maneira efetiva, que eu saí aos 45 minutos do segundo tempo do Vasco da gente, foi exatamente isso. Aí, vou dar mais um pulinho. Passando o sábado, que logo o Aquiles me desligou do grupo imediatamente, não pude nem me despedir das outras pessoas. Na segunda-feira, o Marcelo Borges já estava ligando para o Levin para marcar um encontro. E o Levin estava indo para Nova Iguaçu para fazer uma palestra. Não podia comparecer a esse encontro. Então, o Levin aconselhou que ele se reunisse com o Newton Maia e com o André do Posto. Na segunda-feira, essa reunião aconteceu. Não se chegou a um acordo. Paciência. Passou terça, se não me falha a memória, na quarta-feira, o Marcelo Borges se encontrou com o Levin, conversou com o Levin, ofereceu o apoio
mostrou a lista de reivindicações que ele fazia e que o Levin apoiou, e realisticamente foi isso que aconteceu. Eu desafio, inclusive, a qualquer membro que volta a dizer: esse grupo tem vascaínos maravilhosos. 100% não tem, porque 100% não tem em lugar nenhum. Mas tem vascaínos fantásticos, dentre os quais tem um aqui, que é o Mauro. Tem um vascaíno fantástico, tem o Wagner Siqueira, tem o Bremer, tem o Jorge Veríssimo, tem o Juliano, etc, 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 etc. Que não dá para nominar. Paulinho é um cara fantástico também, entendeu? Então, note bem, que poderiam ser aproveitados numa administração do Vasco Associativo, se porventura o Pedrinho abraçasse essa ideia. Tem um ponto importante também, que as pessoas podem imaginar e calcular, que eu larguei o Vasco da Gente em troca de algum cargo na administração do Levin. Na administração do Vasco, no Conselho, são 120 conselheiros eleitos e 30 da oposição. O meu número foi 127. Eu não negociei cargo nenhum. Nenhum. E por que 127? É porque tinha umas vagas no Conselho que iam absolver mais 8 pessoas, ou 10, sei lá. Eu entraria por isso, se porventura o Levin fosse eleito. Mas eu não negociei cargo nenhum. Para nada e coisa nenhuma. Entendeu? Então, eu gostaria também que isso ficasse bem claro. Apenas me colocaram como conselheiro 128. Beleza, doutor Eloy. E uma coisa eu garanto a vocês. Se eu tivesse permanecido nos Templários do Almirante, eu estaria entre os 30. Se eu não continuasse abraçando a ideia do Marcelo Borges, com o apoio incondicional que ele teria de grupos políticos, que não teve na última hora, eu estaria entre os 30. Que os Templários levou 4. Dos 4, Branco é fundador, Cândido é fundador, sou fundador. Sem demérito dos outros 2, eu ia ter que ter 5, eu estaria dentro. E não me arrependo de nada. Foi muito prazeroso, Mauro, eu estar naquele grupo. Nós fomos muito fidalgo. Graças a Deus, você, o Paulinho, o Juliano e o Wagner Siqueira reconheceram isso. Lamento os demais membros não terem tido a mesma atitude, não terem tido a mesma compreensão. Mas se porventura uma vírgula é colocada por mim, Mauro, eu duvido que alguém vai ter a coragem de tirar uma vírgula do lugar de tudo que eu falei aqui, por ser expressão da verdade.